18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha lá, 6h01 em Manaus, juntos mais uma vez em 100,7, chegando para ficar com você até às 7 horas da noite. Eu e ela, Karime Leão. Alô, Karime. Alô, Carlão, boa noite. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Aquela história, a gente já começa agradecendo a sua companhia aqui com a gente. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Olha só, hein? Participe conosco do programa 18 horas. Vamos juntos até às 7 da noite. Queremos que você esteja sempre conosco, inclusive participando, dando aquele toque especial pra gente aqui no 18 horas. É o 994887592, Karime. Exatamente, participa mandando a sua opinião, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no programa. Sim. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Bora lá. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. No Amazonas, Polícia Civil prende influenciadores digitais acusados de publicar notícias falsas e extorquir as vítimas. Câmara Municipal de Manaus anula o concurso público de 2024 por recomendação do Ministério Público do Estado. O Amazonas registrou queda de 7% no setor de serviços de dezembro do ano passado para janeiro desse ano. Número de casos de feminicídio julgados no Amazonas cresceu 226% desde 2020. Hora 6h02, então legal, vamos juntos até às 7 da noite. Mais uma vez, boa noite para você na Sintonia 7. Esses e outros assuntos, os destaques do dia. Os destaques desta sexta-feira, 14 de março de 2025, você confere a partir de agora em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Karime, começamos com o trânsito, não é isso? Sem dúvida, Carlão. Vamos saber como está a volta para casa nessa sexta-feira com o repórter André Meirelles. André, boa noite. Por onde andas, André? Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7. Olha o trânsito. A gente começou a passar aqui pelo trânsito na Avenida Humberto Calderaro. O trânsito está bastante concorrido hoje, hein, Karime, Carlão? E na Avenida André Araújo, em ambos os sentidos, temos trânsito com boa fluidez. Mas claro que começa a ficar carregado próximo ali do INCRA, no sentido centro-bairro. Tem uma forte retenção, claro, devido ali à bola do Coroado. E pela Avenida Rodrigo Otávio, no sentido centro-bairro, nas proximidades da UPAM, tem trânsito ali depois do semáforo, tem trânsito tranquilo, hein? Dá para trafegar bastante, hein, Karime, Carlão? E na Cosme Ferreira, no sentido bairro-centro, tem trânsito aí com ótima fluidez também, para você que vai trafegando próximo ali à Feira do Coroado, já passando desse semáforo próximo à Feira do Coroado, já vai encontrar, claro, aquela retenção ali por conta também ali da bola do Coroado, que inclusive tem agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, os agentes de trânsito que estão lá no local para orientar quem passa por ali, Karime, Carlão. E na Rua Pará segue aí com um trânsito moderado, aquela de quem sai da Rua Pará vai pegar ali também a Avenida Djalma Batista, vai encontrar por ali um trânsito moderado. E daqui a pouco a gente está seguindo, Karime, Carlão, para Djalma Batista, Avenida Constantino Neri e outras vias aqui da capital amazonense para falar como é que está o trânsito por aqui. Eu volto com vocês. Obrigada, André Meirelles, pelas informações. Agora 6h04 em Manaus. 18 horas. Olha só, a Polícia Federal e vários órgãos de fiscalização deram um duro golpe no garimpo ilegal no Amazonas. É que durante a Operação Chapiri, realizada entre segunda e quinta-feira, no total 23 dragas foram destruídas. E o mais alarmante, 25 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão, cara. Um absurdo, né, Carlão? Total. E olha só, a operação aconteceu no Rio Madeira, perto do município de Borba. E essa foi mais uma ação para desmantelar as organizações criminosas que devastam a Amazônia e exploram pessoas em condições desumanas. A operação foi conjunta, envolvendo a Polícia Federal, o Ministério do Trabalho, IBAMA, FUNAI e a Polícia Militar Ambiental. Olha só, além de destruir os maquinários do garimpo, os trabalhadores resgatados foram orientados a voltar para suas comunidades e agora
Agora, os responsáveis pela exploração dessa mão de obra degradante vão ser, é claro, investigados. O repórter Kennedson Paes está acompanhando esse caso, tem as informações, a apuração a respeito desse assunto. Conversa com a gente agora aqui no 18 horas. Boa noite, Kenneth. Então, o resultado dessa operação foi bem expressivo. A gente pode avaliar assim, não é? Boa noite. Com certeza, Karime. Muito boa noite para você. Boa noite, Carlão. A todos que acompanham aqui o 18 horas da Mix. Então, essa foi uma forte ação da Polícia Federal que reprimiu não apenas ali a exploração humana, mas também atacou a infraestrutura financeira desse esquema criminoso que acaba ali trazendo pessoas, são pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e que elas acabam sendo atraídas para esse tipo de trabalho. Muitas das vezes elas até sabem da realidade, sim, mas devido às condições em que elas vivem, na realidade elas acabam se colocando naquela condição achando que não vai encontrar nada melhor. Exato, não tem alternativa, né? A situação está difícil economicamente, então é uma situação em que as pessoas sabem que vão ser subjugadas a esse tipo de trabalho análogo à escravidão, mas não tem outra alternativa, não é? Exatamente. E além disso também a gente está falando sobre extração de minério, que pode resultar ali, caso a pessoa consiga encontrar um minério grandioso, ela pode ficar com muita grana. Então, geralmente, tentador, quando eles são atraídos para essas condições, eles não mostram o lado negativo. Olha, vai ter isso aqui e tal, vai morar numa condição meio ruim e tal, só que se você conseguir encontrar uma pepita de ouro, tudo vai mudar na sua vida, sua família vai mudar, vai conseguir mudar o local onde você vive, vai poder fazer uma faculdade, começam a mexer no emocional. Eles vendem um sonho e mesmo tendo que conviver em situação meio ruim, eles aceitam, não é? Com certeza, porque tem ali no fundo a esperança de um dia conseguir encontrar uma grande quantidade de ouro e aí mudar a realidade da família deles. Então, em apenas 4 dias de operação, a Polícia Federal e também outros órgãos conseguiram libertar, no total, 25 trabalhadores. Então, é um número muito grande que a gente coloca agora em exposição. A gente está falando de um trabalho análogo à escravidão. A gente pensa que isso daí aconteceu há muitos anos atrás, mas na realidade é um problema frequente que, inclusive, aqui na capital também acontece. Por exemplo, pessoas que trabalham ali como domésticas, às vezes, acabam sendo colocadas nessas condições por anos. E aí, quando chega a velhice, não tem nenhum legado, não tem nenhuma história. Não tem às vezes são até impedidas de ter um relacionamento. É verdade. Exatamente. E aí, dentre essas pessoas também que foram ali encontradas pela PF, pelo IBAMA, teve também 2 pessoas que eram menores. Então, a gente está falando de adolescentes que também já estavam sendo atraídos para essa situação. Além disso, a Polícia Federal também ressaltou que destruiu várias dragas ali naquela região. E com isso, desmantelou toda uma organização criminosa que, além de extrair minério de forma ilegal, também escravizava pessoas naquela região, que é comunidades indígenas que vivem ali naquela região. As investigações apontam que ali as facções criminosas, elas estavam usando os moradores mesmo daquela região próximas, ali em situação de vulnerabilidade, para poder ter essa mão de obra de garimpo, que, é claro, era em estrutura ali precárias. Além disso, a polícia também mencionou que vai ali através do Ministério Público do Estado apurar quais são os responsáveis ali pela exploração dessas pessoas. O IBAMA já está avaliando os impactos ambientais, já que esse tipo de garimpo também causa desequilíbrio enorme ali ao meio ambiente. Isso daí é só um começo, é o que a Polícia Federal ressaltou. As autoridades disseram que essa operação, ela não vai ser um caso isolado e que novas ações devem acontecer para evitar esse tipo de crime, para que ele se reorganize também, já que foram destruídas dragas, para evitar que eles voltem à ativa novamente. O combate ao garimpo ilegal continua e a luta pela proteção dos direitos humanos da Amazônia também segue firme. Karime Carlão. Muito obrigada pelas informações, Kennedson Paes. Valeu, Ken. Agora 6h09, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só aí, vamos falar sobre a atualização do polêmico concurso da Câmara Municipal de Manaus. É o seguinte, hoje a Câmara decidiu acatar a recomendação do Ministério Público do Estado do Amazonas para anular os 3 editais do concurso público realizado em setembro do ano de 2024 na gestão do ex-vereador Caio André. Karime. Uma novela, não é, Carlão? Vamos lá, cerca de 20 mil candidatos se inscreveram para disputar as vagas em cargos de nível médio e superior oferecidas em diversas áreas. Desde o lançamento do edital no ano passado, esse concurso foi alvo de várias ações judiciais denunciando irregularidades, como explica o repórter André Meireles.
Muito boa noite, Karime e Carlão, você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, inicialmente a recomendação indicava anulação apenas para os cargos de procurador legislativo e médico. Só que durante as reuniões realizadas na terça e quinta-feira dessa semana com os vereadores, foram identificadas novas irregularidades que levaram à ampliação do pedido de anulação para todos os cargos e ao entendimento de que a possível homologação do certame poderia gerar insegurança jurídica. Aí depois da reunião com os 24 vereadores, foi sugerido por 23 parlamentares a publicação de uma nova recomendação, agora englobando todo o certame, o que foi acatado pelo Ministério Público do Estado. Hoje, na verdade, a mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus, como informou o vereador presidente Davi Reis, anunciou a decisão tomada pela maioria, considerando os problemas ocasionados pela banca examinadora. Entre as falhas apontadas da nova recomendação se destacam aí a violação dos malotes de provas comprometendo a segurança do certame, a adoção de critérios subjetivos na correção das provas, como o arredondamento de notas sem previsão no edital, a falta de previsão de cotas raciais nos editais, o que contraria as normas de combate à discriminação racial. Também a contratação irregular da banca organizadora, que é o Instituto Acesso, sem a devida publicação no termo contratual no Portal Nacional de Contratações Públicas, conforme exige a lei. Também a existência de mais de 50 denúncias e processos judiciais em cursos, indicando um alto nível de contestações e litígios sobre a condução do concurso. Karime Carlão, além disso, o Ministério Público apontou a suspeita de favorecimento no cargo de procurador legislativo, pois o candidato aprovado tem parentesco com o procurador legislativo da Câmara Municipal envolvido na organização do certame. Né, Karime Carlão? Os ouvintes, estamos falando agora de um concurso público da Câmara Municipal de Manaus que voltou a ser realizado depois de 21 anos. Cerca de 20 mil candidatos se inscreveram para disputar as vagas em cargos de nível médio e superior, isso em diversas áreas. E aí, ao todo, foram ofertadas 28 vagas em nível médio e 52 para nível superior. A lista dos candidatos que concorreram aos cargos dos níveis médio e superior, inclusive no concurso público, foi divulgada em dezembro de 2024. Aí depois dessa divulgação, o certame enfrentou uma suspensão ainda em setembro do ano anterior, quando o Tribunal de Contas do Amazonas identificou os indícios de irregularidades. Alguns dias depois, a Justiça suspendeu a liminar do tribunal, permitindo a publicação de um novo edital com uma nova data para as provas. E além disso, durante este certame, a Câmara Municipal anulou a prova para o cargo de auditor de controle interno nível superior depois da realização das provas. Aí a decisão foi tomada devido ao rompimento de um dos lacres do malote que continham as provas, o que comprometeu ainda mais a integridade do processo seletivo. Agora, o Ministério Público do Amazonas determinou a anulação total dos editais e estabeleceu diretrizes para a realização de novos concursos, incluindo a organização de um novo certame, a garantia de cotas raciais e para pessoas com deficiência e a contratação de uma nova banca organizadora. A nomeação da nova comissão e a escolha da instituição realizadora deve ocorrer em no máximo 90 dias, com a publicação do novo edital em até 15 de setembro deste ano. Olha, Karime Carlão, tem mais uma atualização aqui do Instituto Acesso. Ele se posicionou sobre a anulação do concurso público da Câmara Municipal. Inclusive, houve até uma nota de repúdio que foi divulgada hoje ainda, em que o Instituto contesta a recomendação do Ministério Público do Amazonas para a Câmara Municipal da anulação do concurso público realizado em 2024, organizada pela entidade. O Instituto afirmou que não foi ouvido pelo Ministério Público, contestou as acusações de falhas no certame e ameaçou adotar medidas extremas sem dizer quais, para impedir que ele seja anulado. Karime Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. É uma novela, né, Carlão? É uma novela, André, que não acaba. Não acaba, e por causa dessa anulação, Carlão, foram vários protestos, várias pessoas, inclusive o pessoal do Amazonas de combate
Ih, gente, olha, sabe aquele branco? Sim, branco total. É um branco total. Eu tô com a nota pública do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. Eles também emitiram nota a respeito dessa anulação, tá? Eles destacou a postura louvável da Câmara Municipal e o trabalho correto do Ministério Público do Amazonas. No entanto, depois da constatação das irregularidades, a coleta de prova, eles acham necessária a adoção de medidas administrativas e jurídicas contra pessoas ou empresas que macularam o concurso público, ou seja, eles são a favor, sim, das investigações. Agora, 6h16 e a gente segue falando a respeito desse assunto da anulação desse concurso público com a nossa analista política, Cíntia Blink. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, você acompanhou hoje a coletiva de imprensa lá na Câmara Municipal, quando eles falaram que foram acatar essa determinação, né, essa recomendação do Ministério Público do Estado do Amazonas e anulou todos os editais, todo o concurso. Conta pra gente, então, e agora? Como é que fica a situação dessas 20 mil pessoas que participaram do concurso, Cíntia? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E boa noite para você que está com a gente na 100.7. Hoje teve a coletiva, mas o Davi Reis, que é o presidente da Câmara Municipal de Manaus, ele tem ido ao Ministério Público durante a semana. Terça-feira ele foi sozinho e ontem teve uma reunião com ele e o Armando Gurgel, que é o promotor quem está cuidando disso, mas também outros vereadores. Eles, inclusive, decidiram sair por trás do MP, sem ser onde estavam os que foram aprovados no concurso, e estavam ali esperando para saber qual que vai ser a postura, o que vai acontecer daqui para frente, tudo mais. Teve um vereador que saiu pela frente, que foi o vereador Rodrigo Guedes, e os aprovados, é que não dá para dizer concursados, porque não foi homologado, né? Mas os aprovados no concurso, que estavam ali aguardando, ficaram sabendo que haveria algo nesse sentido, de anular o concurso inteiro. Porque, inicialmente, o Ministério Público decidiu assim, refaz o concurso para procuradores, porque é aí que houve a fraude. E homologa aqueles outros os outros cargos todos, do ensino superior e do ensino médio, que não inclui para promotor. E aí, quinta-feira, teve essa reunião e a decisão do Ministério Público passou a ser outra. Cancela totalmente o concurso. É isso que conseguimos saber, porque essa reunião foi totalmente a portas fechadas, então não se soube ali exatamente o que foi conversado. O resultado final a gente sabe, é o que deu na coletiva hoje, né? Que é isso que nós estamos falando hoje, cancelamento total desse concurso. E a grande pergunta é, mas teremos outro concurso? Sobre isso, o presidente Davi Reis disse, ainda não sabemos, nós estamos caminhando nesse sentido. Essa foi a orientação do Ministério Público, nós temos um prazo, mas ele falou que não quer cometer nenhuma irresponsabilidade com o dinheiro que dispõe a Câmara, ou seja, não quer contratar concursados sem ter dinheiro para isso. Aí os que foram aprovados questionam, mas se houve, aliás, um concurso, é porque tem previsão de orçamento para receber os que foram aprovados. Então, como que agora não tem acesso a esse recurso? Como é que sumiu esse recurso? O presidente, Davi Reis, ele não culpa a gestão anterior. Ele diz, eu tenho que ter responsabilidade fiscal, né? Não exatamente com essas palavras, mas no fim é isso. Mas eu não estou dizendo que a gestão anterior não teve. Ele falou isso durante a coletiva. Mas no fim, os que foram aprovados não estão com grande esperança, né, de que vai acontecer um próximo concurso aí em breve. E eles estão muito abalados. A gente está falando de um pouco mais de 70 pessoas aprovadas. Só que, quando a gente fala de um concurso que houve ali suspeita de fraude, mesmo aquele que não tem escrito assim como aprovado, ele sente que ele poderia estar aprovado, né? Porque como houve uma fraude, o que garante que ele ali não podia estar com o nome de aprovado, que alguém foi lá e pegou
a vaga dele. E aí isso faz mais pessoas se revoltarem. Então, a gente possivelmente vai ter uma judicialização desse caso. Na verdade, teremos de fato, porque isso já foi informado pela pessoa que lidera ali os que foram aprovados, mas não conseguiram a homologação, né? Eu falei hoje com o Tiago Exachica, que é advogado, ele é um dos aprovados, e ele conta que o plano é judicializar e também ficar de olho no diário da Câmara Municipal de Manaus. Por quê? Eles querem ver se, não vão chamar os concursados, mas vão chamar comissionados, vão fazer contratos de grande volume, porque o que está dizendo não tem dinheiro para fazer. Outra coisa, para fazer esse concurso foi arrecadado cerca de 4 milhões. A inscrição era coisa de R$170. Então não era uma inscrição barata, era um concurso caro. E agora, como é que fica? Devolve esse dinheiro para quem pagou? A banca vai ter que arcar com alguma coisa? E a resposta do presidente para essa pergunta foi: a Procuradoria da Casa está estudando como tratar esse assunto. Certo. Ou seja, quem é aprovado e tudo mais não saiu com grandes respostas, não. É tudo muito vago. O que se sabe de concreto é que o concurso foi anulado. E agora tem que aguardar. É isso? Exatamente. Blake, mudando de assunto, o senador Eduardo Braga está propondo leis mais rígidas para punir quem pratica violência contra as mulheres. Isso. Né? Lá no Senado, né? Na verdade, a lei, essa é difícil falar, vocês vão ter que me ajudar, hein? Porque é da Soraya Tronic. Sim, pronto, fui bem, né? Proposta aí da senadora Soraya Tronic e foi relatada pelo senador Eduardo Braga. E aí, como relator, ele reforça, né, essa proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. O texto foi aprovado na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, aquela por onde passa para verificar se há algum tipo de ilegalidade, aprovado ali, e agora o texto segue para apreciação da Câmara dos Deputados. Com isso, então, aumenta-se a proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar. Ótimo. Principalmente quando a gente fala de reiteração de ameaças ou violência, porque o agressor é identificado e tudo isso, mas essas ameaças continuam, apesar, por exemplo, de uma prisão provisória ou mesmo de dentro do presídio se consegue aterrorizar a vida de uma vítima. Então a tentativa aqui é proteger ainda mais essa mulher que fica submetida a todo tipo de violência, mesmo que esteja a uma distância do agressor. Complicado mesmo. É muito complicado mesmo, né, Carlão? A gente tem falado essa semana sobre esses números aí de violência, feminicídio, são sempre estarrecedores, e todo o trabalho que é feito para minimizar esses números, essa violência é muito bem-vindo, né? Cíntia, vamos seguir falando ainda aqui do estado do Amazonas, porque as emendas PIX ainda estão dando o que falar. E como é que fica se foram enviadas aqui para o estado, Blink? Você tem notícias sobre isso? Tem tempo que a gente fala disso por aqui, né? São 3 municípios no Amazonas, que é Tabatinga, São Paulo de Olivença e Benjamin Constant. Eles precisam prestar conta dos recursos recebidos por meio da chamada emenda PIX, que você mencionou. A gente está falando de um total aí para essas 3 cidades de mais ou menos 3 milhões de reais. E ela entra por meio de emenda PIX, que isso é bom porque agiliza o dinheiro de chegar, mas é horrível porque não tem a prestação de contas que teria uma emenda normal, uma emenda ou de bancada ou impositiva, enfim, todos os outros tipos de emenda que existem. Tanto que está na mira do Flávio Dino, né, no Supremo Tribunal Federal. E aí o MPF, Ministério Público Federal,
e estabeleceu que os gestores municipais devem registrar as contratações decorrentes dessas verbas no Plano Nacional de Contratações Públicas, porque a maior parte desse dinheiro, na verdade todo ele, foi para a saúde, para a contratação de profissionais. Então eles têm até 31 de dezembro para comprovar todos os planos de ação, plano de aplicação de cada centavo desses 3 milhões de reais. Certo. Brinca, olha só, 2026, nós sabemos que ainda tem um tempo ainda para chegar, né? Principalmente nas eleições, mas a corrida já começou e as campanhas também. Inclusive, Blink, já tem até, parece que a primeira pesquisa para governador e senador, é isso? Já procede já essa informação aí? Temos. Real Time 1 fez aí a primeira pesquisa pública, né? Que veio a público e tudo mais. Porque pesquisa tem rolado. A gente já até falou nesses bastidores aí sobre essas pesquisas que estão sim acontecendo. A gente sabe que pulamos de 2024 para 2026 no mundo eleitoral. Omar Aziz aparece liderando, praticamente aí de WO. Aí ele aparece. Agora sim, sem dúvida, Omar Aziz, de acordo com essa pesquisa, precisa crescer em Manaus. Porque em Manaus ele aparece com 30,3% das intenções de voto e no interior com 53,1%. Então, o que consolida o Omar Aziz, sem dúvida, é o interior. Apesar de que em Manaus não está exatamente ruim, mas Manaus tem muita gente, então é importante crescer mais aí. O que deixa ele com total, uma média ali de 39,5% das intenções de voto. Na pesquisa, eles adotaram o outro nome para simbolizar qualquer outro que viesse, né? E aí ficou com 25,5% na média total. Maria do Carmo aparece também e em Manaus ela aparece com 17,1% e no interior com 11,3%. O total de 14,8%. Que eu imagino, eu percebo aqui, já que a eleição não começou, então a campanha não começou, que não é um número para ser subestimado, viu, Maria do Carmo? Sim, de fato. Como o Carlão tá falando. Brancos e nulos parece com 14%, indecisos com 6,4%. Beleza. Só isso, André? Teve Senado. Vamos lá pro Senado, claro. Boa, Senado é interessante. Eduardo Braga aparece liderando com 43,4%, lembrando que ele retornaria a vaga dele, né? São 2 vagas que a gente vai ter em 26, uma do Eduardo Braga e outra do Plínio Valério. E aparece em segundo lugar nas intenções de voto o Wilson Lima, nosso governador, com 38,1%. O terceiro lugar está Alberto Neto com 28,4%. Ele já demonstrou, né, que tem essa intenção. Marcos Rota aparece depois com 25% e depois vem o que atualmente é o dono da vaga, Plínio Valério, com 19,1%. Aqui também a gente consegue perceber que no interior o Eduardo Braga é muito mais forte do que em Manaus. Em Manaus ele performa com 28,2% e no interior com 63,3%. Sempre foi assim. O Wilson Lima, ele também tem esse fenômeno. Ele aparece com 29,9% em Manaus e no interior com 50,4%. Alberto Neto já faz o contrário. Em Manaus ele performa com 35,4% e no interior com 17,9%. Então cada um tem aí seus desafios para alcançarem essas vagas, mas que vai ser disputado o Senado, vai sim. E tem tempo ainda. Mas passar rápido, né, Carlão? A gente acha que tem muito tempo. Como se diz, tem que correr, né, no processo. Tem que correr mesmo, tá certo. E ninguém tá parado, viu, pelo que a gente tá vendo nos números. É verdade, Blink. Um cargo muito interessante esse. É isso, Blink? É isso, volto com mais informação segunda-feira. Obrigada, bom fim de semana. Valeu, Blink, bom fim de semana. Valeu. 18 horas. Olha só, a Polícia Civil deflagrou a operação nesta sexta-feira para prender donos e perfis em redes sociais suspeitos, Karime e ouvintes, de espalhar fake news e também chantagear moradores lá em Borba. Carlão, foram 5 prisões, 3 no município aqui em Manaus e outra em Borba. Desses integrantes aí de um grupo que usava o Instagram para atacar a honra das vítimas, divulgando mentiras e até exigindo dinheiro para não publicar informações falsas. A repórter Vanessa Lima está acompanhando esse caso e tem mais detalhes. Boa noite, Vanessa. Então, entre os abusos divulgados por essa quadrilha, vamos dizer aqui, estavam boatos sobre traições e até acusações sem provas de doenças graves, é isso? Boa noite.
Isso mesmo, Karime. Boa noite a você, ao Carlão e a todos os ouvintes aqui da Mix. Entre os absurdos divulgados pelos suspeitos estavam boatos de traições e até de pessoas que estariam infectadas com doenças graves como o HIV. A Polícia Civil do Amazonas realizou essa operação hoje e cumpriu 5 mandatos de prisão, 3 em Borba e 2 em Manaus. Bom, segundo as investigações, o grupo era responsável por gerenciar 6 perfis no Instagram e usavam aquelas caixinhas de perguntas abertas pelos moradores que publicavam as respostas sem qualquer verificação ou filtro. Aí, de posse dessas fake news que os próprios moradores enviavam, os suspeitos praticavam a chantagem. Eles exigiam dinheiro das vítimas para evitar a publicação dessas mentiras nas redes sociais. Os suspeitos estão sendo acusados de associação criminosa, extorsão, crimes contra o sistema financeiro, calúnia, difamação e injúria. E eles já se encontram à disposição da justiça. É importante ressaltar que esse é um crime previsto e tipificado pelo Código Penal e pelo Código Eleitoral, pois compartilhar notícias falsas e boatos é crime no Brasil e as penas podem chegar a quase 3 anos de prisão. Vou voltar agora com vocês no estúdio. Ok, Vanessa Lima, obrigado pela sua participação. Agora 6h31. 8 horas. Olha só, um laboratório de drogas foi descoberto dentro de um condomínio no bairro Coroado, na zona leste da cidade. No local, a polícia militar encontrou 20 tonéis de 50 litros com substâncias químicas, além de 6 quilogramas de cocaína, Karime. Então, Carlão, a polícia chegou até esse local por meio de denúncia anônima. A ação aconteceu na quinta-feira. O material apreendido foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado e nenhum morador foi encontrado na residência. Mix. Às 6h32, o prefeito Davi Almeida apresentou 217 novos guardas municipais formados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. O objetivo, é claro, é dar mais segurança para a capital, para Manaus, Karime. É isso aí, Carlão. E o evento foi lá no Parque Municipal do Idoso, contou com a presença do senador Eduardo Braga, que destinou 10 milhões de reais em emendas parlamentares para a modernização da corporação, autoridades locais e familiares dos agentes. Bom, o repórter André Meirelles acompanhou essa entrega e traz os detalhes pra gente. Está sendo feita a apresentação de 217 novos guardas municipais aqui no Parque Municipal do Idoso e, claro, né, prefeito, isso aí garante ainda mais a segurança da população manauara. A segurança pública é atribuição do Estado, mas o município ele não se furta das suas prerrogativas também. O Supremo Tribunal Federal aprovou que as guardas municipais fazem parte do sistema de segurança. Após 77 anos, esse é o primeiro concurso público realizado pela Guarda Municipal para que nós pudéssemos armar a Guarda. Hoje a Guarda está armada, treinada e equipada. E dessa forma a gente vai contribuir, somar com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para melhor resguardar a vida das pessoas na cidade de Manaus. Como a população manauara vai poder acionar a Guarda Municipal? 153 é o número da Guarda Municipal. Se você precisar da Guarda Municipal, além da Polícia Militar, da Polícia Civil, você tem agora a Guarda Municipal. Uma polícia comunitária, uma polícia presente nos terminais, nos logradouros públicos, nas UBSs. Vamos estar resguardando a segurança da população em todos os lugares. Ok, muito obrigado, prefeito. O senador Eduardo Braga, a gente fala aqui do Parque Municipal do Idoso, o senhor participou hoje dessa apresentação de mais de 200 guardas municipais. Como é que é agora fazer parte dessa entrega e também que a população manauara pode esperar ainda mais da segurança pública? Bem, hoje é o coroamento de uma transformação que vem acontecendo já há algum tempo. Primeiro foi institucional, nós migramos de uma guarda patrimonial para uma guarda de segurança armada. Depois tínhamos que ter a estrutura, viaturas, armamentos, equipamentos, etc. E agora profissionais treinados, empolgados, motivados para que nós pudéssemos levar uma melhor segurança municipal. É muito importante dizer que esta é uma contribuição do município, não é um dever constitucional do município. O dever constitucional, ele é da União, ele é dos estados.
Os municípios entram como força auxiliar para auxiliar o cidadão na segurança pública. Mas nós estamos vivendo um caso de emergência, principalmente na cidade de Manaus, onde nós temos a violência como um dos principais problemas do nosso povo. E hoje é um marco histórico, sem dúvida nenhuma, o ingresso de 230 homens treinados, preparados para poder contribuir com a cidade de Manaus. Ok, muito obrigado, senador. Beleza, André Meirelles, agora 6h35, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Nós vamos conferir agora a previsão do tempo e temperatura, final de semana, hein? Com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Tivemos uma sexta-feira nublada na capital amazonense. E para a noite temos previsão de pancadas de chuvas isoladas na cidade. E para o fim de semana, 15 e 16 de março, sábado e domingo, segundo o site Clima Tempo, é de um sábado que começa com uma boa dose de chuva forte pela manhã. Mas à medida que o dia avança, a chuva vai diminuindo e as nuvens vão se afastando. O melhor de tudo é que o sol vai aparecer durante a tarde e não temos previsão de chuva para a noite. A temperatura para o sábado vai variar entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 73 a 96%. E no domingo, a previsão é de sol com algumas nuvens, um cenário perfeito para aproveitar o fim de semana ao ar livre. Mas é importante lembrar que o sol pode vir acompanhado de algumas chuvas rápidas durante o dia e à noite é provável que chova um pouco mais. A temperatura para o domingo vai variar entre mínima de 25 e máxima de 30 graus, com chances de chuva de 86%. Obrigada por nos acompanhar aqui na Mix e tenha um ótimo final de semana. Bacana. Valeu, Vanessa. Valeu, agora são 6h36. Olha só, participe conosco do programa 18 horas. Você, querido ouvinte, é o 994887592. Tá valendo sempre a sua participação, não é isso, Karime? Exato, e tem uma mensagem aqui pelo YouTube. É o seguinte, o Leonardo Bezerra comentou: manda um abraço para São José dos Pinhais do Paraná. Legal. Estou acompanhando o programa. Valeu, querido Leonardo Bezerra. Boa noite, um abraço. Valeu, Leonardo. 6h37, participe também. Anote aí, 994887592. Mix. Olha lá, o nosso Rio Negro, ele encheu 5 centímetros de ontem para hoje. Nessa sexta-feira está em 25 metros e 8 centímetros, segundo informações do Porto de Manaus. 18 horas. Olha, escuta essa que é interessante. O Polo Industrial de Manaus começou 2025 no gás total. Em janeiro, o faturamento bateu 17,8 bilhões de reais. Configura aí um crescimento de mais de 14% em relação ao mês do ano passado. O mesmo mês do ano passado, Karine. Ou seja, exato, nós estamos em março, não é isso? Começou o ano muito bem, não é? E o número de empregos também subiu, tá? Hoje são mais de 126 mil trabalhadores diretos, quase 10 mil a mais que em janeiro de 2024. Quem trouxe esses números foi a Suframa, que acompanha de perto o desempenho da Zona Franca. Karine, o segmento metalúrgico foi o que mais disparou, com um aumento de quase 48% no faturamento. O setor mecânico também não ficou para trás, não. Cresceu 26%, enquanto o polo de duas rodas avançou 22%, puxado pela produção, é claro, de motocicletas. Já a indústria química e de informática também seguiram firmes, com crescimentos da casa de 2 dígitos. Tudo isso movimentando bilhões e garantindo mais empregos na cidade. E se tem produção aquecida, né? Óbvio, tem mais gente trabalhando, mais dinheiro circulando. Só em janeiro foram fabricadas mais de 171 mil motos, um aumento de quase 16%. Karime, a produção de ar-condicionados também teve um salto, com mais de 590 mil unidades produzidas. E olha só essa, a produção de monitores e relógios de pulso subiu mais 30%. Segundo Bosco Saraiva, que é o superintendente da Suframa, o começo do ano reforça que a Zona Franca segue no caminho certo, gerando renda e impulsionando a economia da região. 18 horas. Karime, 6h39, nós vamos conferir trânsito, é isso? Vamos lá, vamos conferir o trânsito. Como está a volta para casa nessa sexta-feira com o repórter André Meirelles. André, boa noite. Por onde andas, André? Trânsito. Karime, Carlão, boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7. Vamos falar de onde a gente está nesse momento, Karime, Carlão. A gente está aqui na Avenida Djalma Batista. Aquele esquema lá que a gente fala, quem vem no sentido bairro centro vai encontrar o trânsito, maravilha, com boa fluidez,
você que está passando por aqui ou você que vai passar, né, o trânsito aí com boa fluidez. Agora segue aí um trânsito com muita lentidão, muitos veículos pela via nesse momento. É aqui na Avenida Djalma Batista, no sentido centro-bairro, Karime. Quem trafega por aqui em quase toda a via da Avenida Djalma Batista, aqui no sentido centro-bairro, vai encontrar o trânsito carregado, muita lentidão nesse momento, né? A estimativa aí é que demore bastante para você que vai trafegar aqui na Avenida Djalma. Contato com o repórter André Meirelles, que está falando informações a respeito do trânsito. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com ele. Mix. Olha só, escuta esse dado que é um dado alarmante. O número de casos de feminicídio julgados no Amazonas cresceu 226% desde o ano de 2020. Segundo o novo painel da violência contra a mulher, o Conselho Nacional de Justiça. Vamos agora aos números. Em 2024, o total de 127 casos foram julgados. Já em 2020 foram 39 apenas. Carlão, e o tempo médio de espera para o primeiro julgamento também é alto, tá? 397 dias, ou seja, mais de um ano. O repórter Kennedson Paz está acompanhando o assunto e a gente volta a conversar com ele ao vivo aqui no 18 horas. Boa noite mais uma vez, Kennedson. Então, apesar do aumento no número de decisões, o dado revela pra gente a gravidade da violência contra as mulheres aqui no Amazonas e a necessidade de mais celeridade na justiça, não é isso? Boa noite mais uma vez, Kennedson. Boa noite, Karime, novamente para você, para o Carlão, para todos que acompanham aqui o 18 horas. Inclusive, nessa semana a gente falou que o estado do Amazonas é um dos piores lugares para uma mulher viver, porque é o local onde tem os maiores índices de feminicídios do país. É o terceiro em todo o Brasil, só perde para o Rio de Janeiro e São Paulo, que são as grandes capitais aí do nosso país, né? Olha só, então a gente tem esse tempo de demora que ele é muito grande. O tempo ali médio para esse primeiro julgamento é praticamente ali mais de um ano. São 397 dias. E ainda tem 308 processos pendentes com ali o tempo médio de 911 dias. Ou seja, a gente tem um grande tempo para poder serem julgados esses casos. A gente está falando de casos extremamente violentos contra mulheres que acabam sendo assassinadas nas mãos de criminosos, que às vezes são ex-companheiros, até mesmo um companheiro. A gente inclusive chegou a conversar com a doutora Débora Mafra, ela que comentou pra gente, a doutora, ela inclusive ela foi à frente da delegacia especializada em crimes contra a mulher durante muito tempo. Sim, e ela é uma especialista nesse assunto. Exato. E ela falou sobre a agilidade da medida protetiva, sim, que ela é um ponto favorável, apesar de a gente estar falando de números muito grandes em relação ao julgamento do processo, mas a medida protetiva ela está sendo liberada de forma mais rápida e isso tem beneficiado muitas mulheres. Vamos ouvir agora a delegada Débora Mafra. Tem muitos casos de violência doméstica e familiar, porém, ultimamente, com a nova lei, o prazo para receber as medidas protetivas são de 48 horas e eu quero até aqui parabenizar o nosso judiciário que não deixa nunca ultrapassar esse prazo. Até muito antes das 48 horas, nós já temos as mulheres já sobre a vigilância de uma medida protetiva, sobre a segurança de uma medida protetiva. 18 horas. Pelo menos nesse ponto é uma boa notícia, né, Karime? O tempo médio ali para conseguir a medida protetiva é de até 3 dias, é muito importante para todas as mulheres, porque quando uma mulher ela toma essa iniciativa para poder denunciar um caso, é porque a situação está demais e ela considera que corre grande risco de ficar próximo a esse homem que muitas das vezes quer, de fato, matar ela, seja na frente dos filhos, seja na frente de quem for. Sim. Então são homens extremamente perigosos e essa medida protetiva pode salvar vidas. Além disso, a delegada Débora Mafra também falou a respeito sobre esse tempo de julgamento, porque, Karime, casos de feminicídios, eles são complexos. Nem sempre é o marido ou é um ex-companheiro, às vezes ali, na realidade o feminicídio de fato, ele é nessa relação amorosa, onde envolve ali o companheiro, de fato é sobre isso, mas a justiça ela precisa de um tempo um pouco mais hábil, segundo a delegada, para poder julgar bem o caso e também analisar e condenar essas pessoas para que de fato elas sejam penalizadas pelo que aconteceu, porque às vezes pode ser que tenha sido um crime que outra pessoa tenha cometido e não o companheiro dela. É preciso investigar direitinho, claro. Exatamente, claro. Foi isso que a delegada ressaltou também. Vamos ouvi-la novamente.
O Ministério Público também tem que ter uma segurança muito grande ao denunciar uma pessoa por feminicídio, falar que aquele agressor realmente cometeu aquele crime e merece ser julgado. Então, tudo não pode ser relevado, não pode ser feito correndo e de qualquer forma, principalmente que os números são muito altos, né, da violência contra a mulher, que o nosso judiciário não está sendo moroso, mas está sendo cauteloso para que tenha a melhor sentença e a melhor condenação sem ter nenhuma dúvida. 18 horas. Karime, o tribunal registrou no ano passado 28 mil casos de violência doméstica contra a mulher e também ali ele concedeu mais de 15 mil medidas protetivas, ou seja, a gente teve ali um avanço de mais de 60% no número de casos. É claro que a justiça ela continua estando muito atenta para poder tirar essas mulheres de uma situação de risco, né, Karime? Sem dúvida, o Kennedson Paes, muitíssimo obrigada pela apuração, pelas informações. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ken. 6h45, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia. Olha, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar em queda de 1% e segue cotado a R$ 5,74. O euro em queda também de 0,67% aos R$ 6,25. O Bitcoin fechou em queda também de mais 3,12% aos R$ 468.020. E o Bovespa fechou em forte alta de 2,68% aos 129 mil pontos. E pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que o estado do Amazonas registrou um avanço de 1,6% na taxa média de vendas no comércio varejista. Isso na passagem de dezembro de 2024 para janeiro desse ano. Karime, esses indicadores mostram que os dados do Amazonas superam a média nacional, que apontou uma queda de 0,1% no mesmo período. E o repórter André Meirelles tem mais informações sobre o assunto. Boa noite, André Meirelles. Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão. O comércio varejista no Amazonas apresentou variação positiva em janeiro, isso no índice que compara o resultado do mês com o resultado do mês imediatamente anterior. O Amazonas encerrou o mês de janeiro com um aumento de 1,6% em volume de vendas, depois de registrar variação negativa em dezembro do ano passado. Com esse resultado, o estado ficou na 6ª posição, como explica agora pra gente o chefe de informações do IBGE, Luan Rezende. O comércio varejista do Amazonas apresentou uma pequena variação positiva em janeiro. O resultado foi modesto, mas animador após o resultado negativo anterior no mês em que se espera crescimento do setor de comércio. Apesar do desempenho mais contido, o estado ainda conseguiu ficar em 6º lugar no ranking nacional do índice. 18 horas. Olha, Karime, Carlão, ouvintes, no mesmo mês, o varejo ampliado, que inclui, além do varejo, o comércio de veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado especializado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, teve variação positiva de 3,5% aqui no Amazonas, superando inclusive a média nacional, que foi apenas 2,3%, como explica o Luan Rezende. No comércio varejista ampliado, que além do varejo inclui comércio de veículos, motos, peças, material de construção, entre outros, o estado apresentou melhor em todos os índices, tanto em relação ao mês anterior, quanto em relação ao comércio varejista restrito. No índice que compara o mês com o mês imediatamente anterior, por exemplo, o estado teve um desempenho 2 vezes melhor que o varejo restrito. 18 horas. E no índice que compara o resultado do mês com o mês do ano anterior, e no índice acumulado do ano, o Amazonas encerrou janeiro com variação de 3,8% em volume de vendas, apenas 0,7 ponto percentual acima da média nacional. O resultado deixou o comércio varejista do estado na 10ª posição de ranking nacional. Karime, Carlão. Pelas informações, André Meirelles. Valeu, agora são 6h49, você no melhor mix do Brasil. Mix. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o cantor e compositor Edilson Santana, que começa nesse sábado um novo projeto. Gente, é o seguinte, uma noite dançante no restaurante Palhoça. Boa noite, seja bem-vindo ao 18 horas aos estúdios da Mix, tudo bem?
Tudo bem, Karine? É um prazer muito grande estar aqui. Uma honra. Acho que eu ouço todo o tempo, rádio maravilhosa. Olha aí, que legal. Então, o que o público pode esperar aí desse show? Porque a gente sabe que a proposta é que seja uma noite especial, uma noite dançante, não é isso? Com certeza, as pessoas podem esperar músicas para se curtir tanto na mesa, sentado, ouvindo, cantando pro esposo, pra esposa, pra namorado, pro namorado, ou dançar, né? Que a gente vai fazer uns ritmos super dançantes. É um projeto novo chamado Good Times, ou seja, a gente vai cantar muita coisa, muito clássico, né? Clássicos que você ouve aqui na nossa mix de vez em quando. E a gente vai estar fazendo no Palhoça, amanhã, às 21 horas até meia-noite. São 3 horas de muita música legal. Ainda restam algumas mesas, né? Aproveitem, vão lá assistir, que eu acredito que vocês vão gostar muito. É um projeto novo, é uma nova proposta de música. Algo que eu já fazia lá atrás com Banda Coquetel, uma banda que fez muito sucesso. Fazendo bailes em Manaus, e eu fazia parte da banda, né? Então é mais ou menos isso, só que numa pegada mais, digamos assim, mais Broadway, né? Mais Moulin Rouge. Nossa. A gente está fazendo um negócio tentando trazer algo um pouco mais, digamos assim, trazer um pouco do que acontece lá fora para Manaus, que Manaus merece. Então é um espetáculo, né? É um espetáculo. É um espetáculo. Principalmente de vocal, né? Certo. Que a gente vai trabalhar muito com vocal. Nós somos 5 vozes, né? Somos 5 vozes cantando, fazendo back vocal um pro outro e cantando esses clássicos maravilhosos aí para dançar, ouvir, né? E com certeza sair maravilhado, porque é algo que não se faz mais em nenhum canto. E a banda, o bandão, é um bandão, Edilson? É um super bandão, tá? Sim. Na verdade, a banda já existe, esse evento maior existe, mas como o Palhoça é um espaço que não é para tantas pessoas, o palco é pequeno, é pocket a nível de banda, mas os cantores todos vão estar lá, ou seja, a mesma sonoridade de uma banda vai rolar. Ótimo. Agora, qual desses sucessos, né, desses clássicos que você falou, qual que você acha que é o que faz mais sucesso entre o público? Então, eu acredito que o povo que gosta de dançar adora dançar um boleirinho, adora dançar bolero legal. Adora dançar um tango, adora dançar uma rumba, um tchá-tchá-tchá, uma salsa, né? E tudo isso vai rolar, né? Tem samba vai rolar não, né? Samba já vai. O samba de raiz. Samba de raiz. O samba de raiz vai rolar alguns, vai rolar a bossa nova. É uma mistureba que a gente faz de músicas que com certeza marcaram a vida de muita gente. E no final não tem como fugir de um bom flash disco, né? Cantava mais disco dos anos 70, final dos anos 70, início dos anos 80, e tudo isso vai rolar assim com 3 horas dá pra fazer muita coisa, né? Dá pra se divertir bastante. Dá pra ir pra Elton John, pra Beatles, dá pra Vamos, a gente vai fazer desde o Elton John, Lionel Richie, vamos fazer Louis Armstrong, vamos fazer Liza Minnelli, vamos fazer Frank Sinatra, Roberto Carlos, Emílio Santiago. Bacana. Então, e quando fala em bolero, não tem como tirar o Luiz Miguel. Luiz Miguel. Vai ter banda participando com vocês lá? Então, como são apenas 3 horas e começa às 21 horas e obrigatoriamente tem que parar meia-noite, então nós só vamos ter uma abertura com o DJ e em seguida é o nosso show. Sim, entendi. Beleza. E você tem uma trajetória consolidada na música, especialmente no Boi Bumbá de Parintins e na interpretação de músicas internacionais de artistas que você falou que vai ter lá, né? Destaque Elton John, Beatles e tal. E nesse repertório vai ter alguma surpresa, algo a mais que você vai trazer, de repente, 2 pra lá, 2 pra cá, pro pessoal também dançar? Como é que vai ser? Então, Karime, não tem como fugir, entendeu? Não no dá, final, né, Carlão? pessoal, nem que muitas das vezes eu não vou cantar, mas hoje porque a já proposta toca, não é essa. Viu, Edilson? Hoje já toca Boi Bumbá em praticamente todas as casas em Manaus, assim, de um modo geral, né? Quando a proposta é festa, quando a proposta... Não é isso? Justamente, mas assim, quando as pessoas olham pra Edilson Santana no palco, elas já remetem, não tem jeito, bora pedir uma toada. Caprichoso, né? O caprichoso garantido, os dois. E o legal, Carlão, é porque, na verdade, isso nos enche de orgulho, as pessoas pedirem a nossa essência, a nossa
cultura. Isso é bom demais. É porque hoje a gente já pode bater no peito e dizer, não, nós temos ritmo legal, um ritmo que contagia. Que contagia, né? Que vale a pena fazer parte de qualquer repertório. Isso é super bacana. Edilson, isso é muito legal mesmo. Bacana, então, além dessa estreia no Palhoça, quais são aí os seus próximos projetos musicais, já que você é eclético e atua em várias áreas, né? Corre, chuta, cabeceia, faz tudo, né? Como é que vai ser aí? Então, a gente tem vários projetos. Eu tenho uma banda chamada Amazon Beat, que é uma banda que faz brega paraense. Eu sou de Santarém, para quem não sabe, e eu tenho essa veia musical do Pará assim, muito forte em mim, letras, aquelas coisas. Eu tenho essa banda que eu cantei durante muito tempo nela, e hoje eu apenas faço a parte de direção, né? Certo. Sigo como empresário dela, mas colocamos novos cantores. Ela tá com um projeto maravilhoso aí de um novo CD com novos cantores maravilhosos, cantam muitíssimo bem. E o Edilson Santana também tá fazendo um trabalho paralelo. Boa. Além do Edilson Santana em Concert, que eu apresento todo final de ano do Teatro Amazonas. Eu também estou lançando um trabalho meio pop popular mesmo, tipo um Elimar Santos. Ó, que legal. E as pessoas pedem, Edilson, canta aquele chacunduzinho pra gente dançar agarradinho e tal. Legal. E a gente tá fazendo mais inéditas aí, que se Deus quiser, em julho, pós-boi, tem que ser, né? Tem que só. O ano pro amazonense só começa, pro artista amazonense só começa depois do boi. Exatamente. Então vamos lá, convido o pessoal para assistir a esse espetáculo que acontece esse fim de semana, sábado, aliás, amanhã lá no Palhoça. Convida. E é isso, Karime. Eu começo esse convite com você, com o Carlão. Valeu, Edilson. Vão lá prestigiar, tenho certeza que vocês vão gostar, porque vocês curtem uma boa música, porque eu ouço vocês. Eu já conheço o seu trabalho já há muito tempo, né, Edilson? E convida, então, ainda tem mesa a partir das 9 da noite. Ainda restam mesa. Corram, se apressem, porque já é amanhã, tá? Começa às 21, falando mais uma vez aqui sobre o horário, e termina meia-noite. Ou seja, dá tempo de ir para outros tipos de baladas aí. É o esquenta da noite. E você compra diretamente com o Palhoça, né? Você liga para 981220875. 981220875. Beleza. E você reserva ainda o seu lugar lá, que com certeza vai dar para você curtir Edilson Santana, Julieta Câmara e Patrícia Carvalho, Guilherme Samelo, as vozes, né? Todo mundo, muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui conversando no 18 horas. Sucesso. Obrigado, queridos. Um abraço. Mix. O Ministério Público do Amazonas lançou um novo canal de comunicação para denúncias da população. É o Disque 127-127, que vai facilitar as denúncias da sociedade, substituindo o Karime e o antigo 0800. Exatamente. Quem traz os detalhes pra gente é o Odinei Araújo. O Disque 127 permite que qualquer pessoa entre em contato com o Ministério Público e tenha suas demandas encaminhadas aos setores competentes para as devidas providências. O funcionamento do serviço é de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. A ouvidora-geral da Procuradoria de Justiça do Amazonas, Jussara Maria Por Deus e Silva, explica que o Disque 127 vai facilitar as denúncias da população. O Disque 127, né, é uma ferramenta aí que pode ser oferecida, é uma linha direta e acessível para que a população possa registrar suas denúncias, reclamações, sugestões e elogios relacionados à atuação do Ministério Público. E a importância desse canal é muito grande, porque é uma linha de fácil acesso à população. Então, além de também ser inclusiva, porque permite que o cidadão aí, independentemente de sua localização ou acesso à internet, possa comunicar-se com a ouvidoria do Ministério Público. O Disque 127 substitui o antigo 0800. O serviço é gratuito e pode ser usado por qualquer telefone. O objetivo do novo canal do Ministério Público, segundo a Procuradora de Justiça, Jussara Por Deus, é aumentar a transparência e evitar abusos de poder, além de garantir que as leis sejam seguidas. A ouvidoria, por meio desse Disque 127, fortalece o papel do Ministério Público como órgão
atuação de fiscalização e defesa dos direitos do cidadão. A comunicação é aberta com a população, contribuindo tanto para a transparência como para o controle social. Esse serviço de apoio à cidadania é uma maneira simples e rápida para que o cidadão busque orientações jurídicas, denuncie práticas ilícitas ou irregulares, contribuindo para o fortalecimento da cidadania e da democracia. Mas esse serviço também desempenha um papel importante na prevenção de abusos de autoridade e outros tipos de ilegalidades cometidas por servidores públicos, garantindo que a população tenha um espaço seguro para relatar essas situações. Ao centralizar essas manifestações populares no canal 127, a ouvidoria tem como organizar melhor seus atendimentos, priorizando casos urgentes e acompanhando a evolução das demandas. O Ministério Público do Amazonas pede que a população use o Disque 127 para acompanhar e cobrar os serviços públicos, ajudando na promoção da justiça no Amazonas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 7 em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, neste sábado, dia 15 de março, o Brasil comemora 40 anos de redemocratização. A data marca a posse do primeiro civil a tomar posse na presidência da República após o golpe militar. José Sarney assumiu o cargo de forma interina em razão da doença de Tancredo Neves, que havia sido eleito pelo Colégio Eleitoral. Tancredo Neves morreu, mas o processo abriu o caminho para a nova Constituição, denominada Constituição Cidadã. A data deve ser lembrada, pois só numa democracia seremos capazes de dar efetividade ao objetivo da República, ou seja, construir uma sociedade livre, justa e solidária, e com a participação efetiva e eficaz de todas e de todos os cidadãos, de todos os brasileiros, eleitoras e os eleitores que com seus votos dão os rumos do país. Para isso, as liberdades devem ser preservadas, garantidas e respeitadas, e nenhuma ameaça à democracia deve ser aceita, venha de onde vier. Afinal, como disse o primeiro-ministro inglês Winston Churchill, que enfrentou inclusive o nazismo, ele disse: a democracia é a pior forma de governo, exceto por todas as outras formas que já foram tentadas na história. 18 horas. 7-2, Karime, até segunda agora, né? Boa noite, obrigada pela companhia, gente. Um beijo, bom fim de semana. Bom fim de semana. Você ouviu 18 horas.